Fala galera, firme! Que graças a Deus está tudo na Santa Paz. Seja muito bem-vindo ao podcast da Work in Canada. Meu nome é Rafael Menezes e é uma satisfação enorme trazer para você histórias de pessoas, que estão aqui na nossa região. Nós estamos em New Brunswick, no Canadá, e hoje eu estou com um cara aqui que você tem que se preparar para conhecer a trajetória dele. Um cara que se superou, um líder nato, cheio de fé e de paixão pelo inédito. O cara é um aventureiro, gosta de desbravar e ele é um exemplo de curiosidade, sede de transformação. Alguém que trilhou caminhos no Brasil e agora está brilhando aqui no Canadá, impactando pessoas e equipes. São mais de 19 anos dedicados à excelência e atendimento ao cliente, gestão de equipe, negociações estratégicas e desenvolvimento humano. Ele já atuou como gestor comercial, supervisor de vendas, gerente de operações, empreendedor no setor de logística e atualmente ocupa posição de destaque aqui no Canadá. Ele é Integrity Service Officer no governo federal e Assistant Manager na Kent Building Supplies, onde é reconhecido pela sua ética, pela sua visão estratégica e pela capacidade de inspirar resultados. Os colegas, líderes e liderados são unânimes ao destacá-lo como referência em liderança empática, inteligência emocional e trabalho em equipe. Suas recomendações revelam um profissional proativo que motiva, treina e transforma ambientes com sua energia positiva, otimismo e foco em soluções inovadoras. Ele tem formação pela Universidade Federal de Uberlândia, experiência internacional certificada pela University of Cambridge, especialização em supply chain e vivências que cruzam culturas e setores. Além disso, é certificado em primeiros socorros, voluntário dedicado e protagonista em diversas áreas sociais. Nas redes, ele se define de forma autêntica, casado, pai, empreendedor, sedento por Deus, interessado e curioso, fã do inédito e descobridor. Uma mente inquieta e um coração aberto ao novo. Com vocês no nosso podcast, um verdadeiro cidadão global e líder por vocação, Cristiano Xavier dos Santos. É nóis, mano! Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara, por você estar aqui, você ter tirado seu tempo. Imagina. É muito bom estar aqui, é muito bom essa ideia sua, né? De falar um pouquinho da gente para as pessoas que talvez possam estar com essa ideia, né? De vir aí pro Canadá, e a gente está feliz em poder, quem sabe, compartilhar um pouco do que a gente viveu aqui, né? Isso aí. E você já pegou a cidadania? Apliquei, né? Aí a gente está esperando. Parece que o time frame deles lá é coisa de, acho que 8 meses, coisa assim, né? Sim. Ainda falta aí uns 4 meses aí Aplicou para online ou no papel? Apliquei online, processo simples, né? Se comparar com o PR, bem mais simples. A gente já tem aquela ideia, né, que vai ser muito difícil, né? Um tanto de papel, um tanto de informação, mas quando chega lá foi bem mais fácil, dada a experiência prévia, né? Então, foi de boa. Você veio numa época onde a imigração estava começando no Grupo Irving, né? Foi um dos primeiros desbravadores a vir com oferta de trabalho, né? Conta um pouquinho para nós da sua experiência no Brasil e como que essa experiência te trouxe até essa entrevista online que você fez e essa oferta de trabalho que você recebeu. Como você falou, né? Na época, o projeto era um pilot, né? Como é que fala? Eles estavam iniciando para ver como é que fica, então não estava ainda definido, não. Tanto que parece que ele até transformou para permanente, né? Sim. Isso. Era Atlantic Immigration Pilot Program e agora é Atlantic Immigration Program. Exactly, é isso aí. Então aí na época a gente, para imigrar, precisava de conseguir uma job offer, precisava de uma oferta de trabalho, né? Isso aí era uma questão fundamental aí do programa, que eu tivesse uma oportunidade de trabalho. E com essa proposta, né, com essa oferta de trabalho, te daria o direito de você pedir para o governo canadense o visto de trabalho e também a residência permanente.
né? E eu, assim, no meu coração, eu não queria de forma alguma vir para cá, né, por outros caminhos, né, que queria chegar aqui já com a documentação, tudo legalizado, de forma que eu e a minha família pudéssemos ter, assim, tranquilidade para começar uma vida num outro país, né? Então, e aí, na época, assim, eu estava, né, com interesse de vir aqui para o Canadá, eu comecei a estudar sobre o país, e é incrível, rapaz, quando você olha assim para a internet, joga qualidade de vida, países com índice de qualidade de vida, o Canadá está sempre ali entre os primeiros, né? E eu tinha uma amiga aqui que morava em Toronto na época, eu vim visitar ela, olhei o país, fiz visitas, conversei com pessoas e falei assim, por que não, né? Tô percebendo que aqui talvez tenha muitas coisas que no Brasil não tem, né? E aí eu comecei a negociação com a minha família e tal, porque quando você é casado, se não tiver um acordo ali com a esposa, é, 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 não vejo uma coisa duradoura, né? Quando não tem acordo na família, precisa ter um acordo. E aí a gente começou a conversar, a minha esposa, olha, não sei o que você acha, o que você não acha. Então a gente já começou a estudar, aprender um pouco mais, e aí os caminhos, né? Aí a gente começou a estudar os caminhos, quais são as possibilidades do Canadá. E foi interessante que a gente consultou com o advogado e a advogada deu um caminho que era o Express Entry. E o Express Entry exigia uma nota de inglês muito alta. Eu até achava que eu tinha nota, mas no dia que fui fazer o teste, aí bate aquele choque de realidade, né? E aí eu não consegui a nota, e aí eu continuei estudando, fiz a prova depois e não consegui a nota de novo. Você tem que tirar, na época, eu acho que era o nível mínimo, mas em todos, no speaking, no writing. Sim. E tem que ser lá em cima, né? Você tem que ser novo, você tem que ter 20 e poucos anos, você tem que ter um mestrado, um doutorado, e o cônjuge também. O inglês tem que estar lá em cima para ver se consegue chegar nos pontos necessários, né? Exatamente. E foi interessante que aconteceu o seguinte, eu pensava, então basta eu estudar um pouco mais, eu tiro uma nota maior. Mas aí passava um ano estudando, ganhava mais nota no inglês, mas perdia na idade. Não é nem mais, né, bicho? Então, foi aí que eu já estava desanimando, eu já falei assim, nossa, mas acho que não vai dar. Então aí, um dia alguém comentou, viu um vídeo, né, até um vídeo antigo lá, que você tinha feito com o Cláudio, que você tinha conseguido oportunidade lá para o pessoal do Canadá Brasil, você conseguiu para ele. Aí a menina falou, olha aqui, ele tá falando que a sua nota dá. A sua nota dá. Eu falei assim, minha nota dá? Eu olhei, aí foi que eu entrei em contato com você, né? E falei, olha, eu tenho essa nota, e aí que começou a conversa. E aí deu no Aí que deu. você teve. Isso começou em uma das lojas, galera, da Kent Building Supplies, do Grupo Irving, logo no início. E o Cristiano deu um show na entrevista. Ou foi o Fred que te entrevistou? Foi o Fred, oh, saudade, gratidão. Fred, gratidão. Foi interessante. Foi uma entrevista que a gente fez por Skype. Sim. Foi por Skype, não sei se ainda faz assim ainda, mas foi por Skype. Tava muito nervoso na época. E o Rafael me deu uma dica muito legal. Você falou assim, olha, vai e responde o que ele perguntar. Foi muito legal isso. E aí, o que aconteceu? Eu nunca tinha participado de uma entrevista em inglês, né? E assim, achava que era a mesma coisa, mas não era. Comecei a pesquisar na internet, como é que é uma entrevista em inglês, e eu reparei que o pessoal aqui é mais strict to the point, né? O pessoal é mais ali, pergunta, você tem que responder aquilo, não é enrolação. Então, estudei, aprendi algumas coisas sobre entrevista e foi lá e deu certo. Aí você recebeu a oferta de trabalho e isso foi em 2019? 2019. E foi até interessante que você me ligou para falar, né, que eu tinha entrevista, parece que foi próximo do Natal. Bom, presente de Natal para você! E aí a gente celebrou, foi muito bom. Não sei se você lembra dessa. Foi a Job Offer? Foi a Job Offer. Foi a Job Foi a Offer? Job Offer. Pois Você fez a entrevista, eu acho que em novembro,
e no meio de dezembro pro final saiu sua festa de trabalho, né? Ah, Aí eu então falei, aí eu te liguei e falei que ó, presente de Natal pra você, é sua festa de trabalho saiu. isso, foi mesmo. Então foi o motivo aí da gente celebrar aí no Natal. Foi realmente um grande presente de Natal, foi Falei, pô, mesmo. bem na pandemia. A pandemia aí foi um fator aí de muita ansiedade para a gente, né? Porque eles queriam, precisavam, né? E aí precisavam de mim, né? Eles deram ofertas, obviamente, porque eles precisavam do meu trabalho. Mas a pandemia estava naquela época de incerteza, não sabia se ia dar, não ia dar, teve todo um tanto de percalço no meio do processo, porque fechou o VAC, né, o lugar que a gente mandava, eles devolveram meu passaporte, nossa, teve um tanto de coisa. Aí ansiedade, espera, dúvida. É, e aí eu costumo falar, né, que assim, esse processo, agora até tem um filme que chama isso, né, espera do milagre. Você está sempre esperando o próximo passo, e esperar, vou falar uma coisa, para você que está tentando vir, quer vir, esperar muitas vezes não é fácil. Não é fácil, né? Existe muita, sei lá, confiança em Deus, né? Uma conversa sincera muitas vezes com você mesmo, né? O porquê que você está fazendo isso, os porquês tem que estar sempre ali presente, né? Por que que você está fazendo isso? Você quer ter algum motivo especial? E aí, quando eu começava a me perguntar por quê, eu lembrava na segurança da minha família, uma expectativa melhor de vida para mim na velhice, né? Um mundo com um pouco menos de violência, tinha um tanto de coisa que eu ficava ali ancorado naquilo, né? E ali me dava esperança de continuar no processo, de perseverar, né? E aí, seu visto saiu quando? Já foi o quê? Meados de 2020? Eu lembro que o meu visto saiu, né? Foi mais ou menos nessa época, mas o país estava fechado, Sim. não estava aceitando, não estava permitindo que as pessoas entrassem no país. E aí a gente teve que postergar. Postergou tanto ao ponto da job offer ter vencido, né? E eles têm que fazer uma outra job offer, porque aquele período que fechou as fronteiras, né? Tava aquele vucu-vucu, aquela coisa mais louca, né? Não podia deixar entrar nem sair ninguém do país. E eu achei muito interessante que aí nesse período eu fiquei sem trabalhar, né? Fiquei sem trabalhar, tinha vendido meus negócios, tinha vendido a empresa, vendido a casa, então tava aquele tanto de coisa que para onde que eu vou, o que que eu faço, E né? a incerteza. Aquela insegurança, né? Aquela que mesmo com, né, a gente já viajou para outros países, a gente já sabe que mesmo você tendo visto, cabe ao oficial ali decidir se você vai entrar no país ou não, né? Tem toda essa. Que a chance é bem pequena, mas ainda assim você fica Claro, pensando, né? claro, quando a gente. Então você, né, claro que se você, né, você tem um documento do governo falando que você, né, você pode vir, um visto de trabalho e tudo mais. E aí, mas uma coisa que me aliviou nesse sentido da insegurança de vir foi. Eu já visitei vários países, né, do mundo, e um deles. E assim, quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um tanto de perguntas Uhum. que eles fazem, é normal e Uhum. tudo mais. Porém, no Canadá, eles faziam as perguntas e, ao final da pergunta, o oficial falou assim: bem-vindo ao Canadá. Foi uma coisa que me marcou nesse dia, sabe? A pessoa falou assim: bem-vindo ao Canadá. Então, achei muito legal isso. E você chegou, você já veio junto com a sua família, você já pôde começar a trabalhar de cara? Como é que foi o processo? Esse foi uma outra loucura que teve, né? Que na hora que eu cheguei, né, eu já saí do Brasil, né? E no dia que era para eu chegar aqui, eu já estava, minha job offer já valia no dia que eu ia chegar aqui. Uhum. Foi uma coisa bem interessante. Eu já começava a receber a partir do momento que eu chegasse aqui. E aí, só que como tinha um período de quarentena, né, a gente tinha que ficar num local durante um período, isolado, você tinha que ficar num lugar sem contato com outras pessoas.
E ali, logo que você chegava, logo que você passava pela barreira, você tinha que fazer um teste, né, de Covid, que você só ia receber o resultado em alguns dias. E aí, eu vim somente, eu e minha esposa, meu filho ainda ficou no Brasil, mas quando eu vim, a minha esposa, nós dois fizemos o teste e a minha esposa testou positivo para o Covid. E eu não. E esse fato dela ter testado e eu não fez com que eles impedissem que eu começasse. Final da história, eu tive que ficar 30 dias em casa, porque eles voltaram depois para refazer o teste, para ver se eu tinha ou não, se tinha algum erro no teste. E final da história, eu fiquei 30 dias em casa esperando para ver se eu, para eles virem fazer o teste novamente para ir me liberar para trabalhar. 30 dias em casa. 30 dias em casa. E como é que faz suas contas? Então, isso aí foi uma surpresa muito interessante, porque quando eu cheguei, teve essa situação, o governo impediu que eu, né, na época tinha muitas regulações, não podia sair de casa, enfim. E aí a empresa, eu expliquei realmente a situação e eles continuaram, eles me pagaram. Quando chegou o final das 2 quinzenas, já caiu o depósito. Falei, puxa, interessante, eu nem estou trabalhando, nem comecei, e eles estão honrando aí o compromisso. Eu fiquei impressionado, fiquei muito bem, né, impressionado aí com a postura da empresa em honrar e dar esse suporte, né? Porque quando a gente chega, a gente precisa realmente de um suporte, e a empresa ela realmente foi fenomenal quanto a isso, né? Eu tenho muita gratidão por eles. Galera, o Cristiano iniciou o processo dele em 2019, fazendo entrevista online. E quando ele fez essa entrevista, né, foi no início das contratações do Grupo Irving, as contratações internacionais. Quando essa contratação aconteceu, a gente já contratava para outras divisões, mas o Kent estava iniciando. Quando isso aconteceu, tudo era muito novidade. E agora nós estamos no ano de 2025, né? Às vezes você está assistindo esse vídeo em 2026, daqui um tempinho, ou para frente. Você enxerga como que é a seriedade do grupo, há quanto tempo o grupo vem contratando internacionalmente. E o Cristiano está aqui contando um pouco da história dele. Então, mesmo, né, com uma situação adversa, como foi na pandemia, onde não se sabia o que ia fazer, né, o Grupo Irving mais uma vez veio para poder, com a seriedade deles, empresa que existe desde 1882, com mais de 20 mil funcionários, veio dar o suporte, né, veio dar para o Cristiano e para a família dele a certeza de que eles estavam sendo amparados e dando essas boas-vindas ao Canadá para o Cristiano. Né? O Cristiano é um dos caras que faz com que as portas do Grupo Irving continuem abertas para outros brasileiros. Então ele veio, né, há muitos anos atrás, já vai virar cidadão agora, e são por pessoas como ele, profissionais como ele, né, sérios, que fazem com que o Grupo Irving continue olhando para o Brasil com excelentes olhos. A gente deve muita energia positiva e agradecimento para você, porque esse cara que está assistindo hoje, essa pessoa que está assistindo hoje esse vídeo, se ela está vindo aqui para o Canadá hoje, boa parte para o Grupo Irving vai ser porque pessoas como você deram excelentes exemplos lá. E você retribuiu, né? A gente estava tendo uma conversa antes aqui, você falou, pô, a vida passa, as oportunidades aparecem, mas a gente nunca pode esquecer quem deu suporte para nós, né? E conta para nós, você veio trabalhar numa posição que hoje a gente não é comum mais, que é a posição de Customer Service, né? E quando você chegou, eles falaram, você só pode trabalhar nessa posição, você não vai ter promoção, você não tem chance aqui na empresa. Como é que você vê, como é que foi a sua história, como é que você vê as oportunidades do grupo para quem está lá? Então, na verdade, eu não sei se mudou algumas coisas, né? Mas eu vim uma pequena correção. Eu vim, na verdade, a ideia inicial era vir como Customer Service, mas quando eles analisaram meu currículo, vocês perceberam que eu tinha mais uma pegada mais para venda, mais a questão comercial. Sim. Então, ao invés de vir como Customer Service, eu vim
como sales, eu vim como Sales, vendedor. sales representative. Sales Que, representative. assim, que é dentro da área de atendimento ao cliente, mas na área de vendas, né? Que hoje é uma área, assim, que é, lógico que não é impossível, mas que dificílimo abre novamente, porque hoje o Canadá tem muito mais gente, né? Muito mais gente aplicando. E como é que foi quando você chegou para trabalhar na área de vendas? Então assim, quando você vem para trabalhar, sai do Brasil, vem para cá, é tudo novo, né? Uma cultura nova, é um jeito de conversar novo. Assim, eu estava conversando recentemente, é como nascer de novo, né? Um dia eu tinha um cara me explicando como é que andava na neve, né? Você tinha que pôr os pés assim meio de lado, assim, para Como evitar pinguim. Então eu falei assim, puxa, eu tô aprendendo até como andar aqui, quer dizer, tudo muito novo. Mas, e aí eu vim como o sales e aí comecei a trabalhar como vendedor. Só que a job offer, quando você recebe uma job offer, você tem ali um salário definido e você tem uma posição definida. Eu deveria ficar, na verdade, parte do processo é você cumprir aquela job offer ali, permanecer naquele contrato, enfim. Então você precisa, se o governo, se a empresa alterar, isso aí pode te complicar no passo a passo. Me parece até que a imigração liga para saber se você está naquela função, se você ainda trabalha. Sim. Então, enfim, eu precisava de ficar ali para cumprir, né, os requerimentos ali do processo naquela profissão, naquele período. Porém, no meio do caminho, nem cheguei a completar um ano, e aí eu recebi, né, aquela notícia boa, é o PR, né? Recebi aquela notícia, foi uma coisa muito boa, até me emociona, assim, porque é muito libertador quando você recebe, né, o PR, né, a gente está sempre esperando, né, esse PR. E ali eu recebi o PR, cheguei e compartilhei essa informação com a empresa, e a empresa olhou e falou assim, bom, agora a gente tem alguém que a gente trouxe do Brasil, ele tem as qualidades que a gente precisa para gerenciar, né? E o que a gente faz? E aí eles me ofereceram uma oferta de trabalho, me ofereceram uma posição maior, me ofereceram uma promoção. Foi até interessante porque eu era Sales Associate, acima de mim era a minha gerente, que ela era Department Manager, e acima dessa profissão era o Zone Manager. Então eles me passaram de Sales para Zone Manager. Engraçado que eu passei a ser chefe, a minha antiga chefe, né? Isso aí foi interessante, até porque quebrou também um outro bloqueio que eu tinha, que eu ficava sempre pensando, será que imigrante tem vez aqui, né? Será que a gente, né, tem possibilidade de crescer? E acabou eu liderando, né, uma equipe, eu acabei sendo líder de, né, até pessoas canadenses, né? Então foi uma coisa assim que abriu. O Canadá realmente tem oportunidade para o imigrante. E aqui, você com esse crescimento todo, eu falei assistant manager, zone manager, você com esse crescimento todo, cheio de oportunidade, o pessoal te enxergando, né, te identificando ali, te reconhecendo as suas habilidades. Como é que veio surgir o governo, cara? Então, isso foi bem interessante, porque logo que eu cheguei aqui no Canadá, eu pus os pés, a gente tinha que ir no Service Canada, né, no governo federal, para pegar ali o SIN Number, que é o documento que você precisa para trabalhar. E aí eu cheguei, aquele prédio bonito, povo bem vestido, né, aquele prédio imponente e tal. Eu falei, me deu aquele desejo, né, de saber um pouco mais, assim, tinha aspiração aí de trabalhar, mas falava, isso aqui é muito longe da minha realidade. Mas aí eu cheguei, olhei para a pessoa que estava lá atendendo, né, e aí eu falei assim, como é que faz para trabalhar aqui? Logo nos primeiros dias, No dia que eu, né, tinha ido pegar lá o documento para trabalho, né? E aí ele olhou assim para mim e falou assim, você? Eu falei, é. Ele falou assim, aplica. E eu fiquei com aquela coisa no coração, né? Nem tanta expectativa, meu foco era realmente a quente, começar e tudo. Mas aí, quando saiu meu residente permanente, eu apliquei, participei do processo, te confesso, foi longo. Né, o tempo, nossa, demorou quase que 2 anos para sair o processo. Então, eram várias
Etapas, né? etapas, prova de inglês, entrevista, você tinha que fazer teste de inteligência, um tantão de coisa que tem que fazer. E aí, obviamente, tem gente que aposenta, tem toda aquela Sim. questão da vaga, de ter a vaga, e aí... Você fica no funil ali, né? E aí, exatamente, funil. E aí, me chamaram. E aí, né, que foi a época, né, o que aconteceu? Foi a época que foi uma dificuldade, né, que eu presenciei, né? O que eu faço com essa camisa, né? O povo que me trouxe, né, a Kent, o que eu faço? Eu largo essa camisa, tiro essa camisa e vou para o governo. Mas aí eu discutindo essa possibilidade, essa situação com o meu chefe, né, e ele foi, né, bem empático, bem compreensivo, bem, né, claro que eles não queriam me perder, e aí veio a possibilidade de eu continuar como zone manager, porém part-time. E hoje eu continuo na empresa, né, que me deu a possibilidade de vir para cá, e porém, né, com os benefícios, os benesses, que é trabalhar para o governo federal, do governo. Legal. E hoje você trabalha para o governo fazendo o que lá? Então, eu sou do Integrity Services, né, e a gente presta serviço aí nesse auxílio exatamente do SIM Number. Olha isso, cara, no lugar que você sentou e perguntou, o cara como é que faz. Exatamente, eu trabalho lá. Que interessante. E aqui, eu vejo, né, você tem um potencial maravilhoso e eu tenho certeza que um futuro, um presente brilhante, um futuro melhor ainda. Como é que foi a adaptação do seu filho, da sua esposa? Como é que eles veem o Canadá? Como é que o Canadá está tratando eles? Como é que está sendo? Cara, então é aquela coisa, né? Todo dia é uma nova descoberta, todo dia é um aprendizado novo. E assim, minha esposa também tem uma história de superação incrível. Quando ela chegou aqui, ela era ela tinha muita experiência na educação no Brasil. Quando ela chegou aqui, né? Quando ela chegou aqui, todo mundo falava para ela, não existe, não tem jeito de você ser professor aqui, né? Então, várias pessoas falam, não, isso aqui não tem jeito. Mas aí ela começou a tentar outras possibilidades e tal, e aí um dia ela foi e tentou ser professora. E aí a oportunidade se abriu, e ela hoje é uma funcionária do Estado, né? É curioso, believe it or not, ela é uma brasileira que dá aula de inglês no Canadá. Ai, ai. Como é que é o nome dela? Rosana. Rosana, parabéns, viu, Rosana? Falar com você que são pessoas como você que inspiram, né? Quem está assistindo esse vídeo aqui vai ficar assim surpreendendo, assim como eu estou surpreendido aí. Olha isso, cara, uma imigrante que é o inglês é a segunda língua, né? Dá aula de inglês aqui para canadense. Agora ela vai pegar para canadense. Ela até então estava num programa para outras nacionalidades, e agora esse próximo ano vai ser para canadense. Parabéns, viu, Rosana? E o seu filho, como é que ele chama? Meu filho, Lucas, Ele tá com quantos anos? ele está com 27, né? Então, meu filho, ele veio, né? Ele já tinha vindo, conhecia o país, voltou, estava muito animado de vir. Então, ele chegou, começou, pôs os pés aqui, já se adaptou. E, assim, menino é incrível, né? A gente bate no inglês e tenta aprender, e menino pega assim, né? Eu esforço muito mais, não acredito que ele aprendeu muito mais rápido. Eu vejo a experiência com as outras pessoas que a gente conversa, os meninos aprendem muito mais rápido. Sim. E ele transita muito melhor aí no país do que até mesmo eu, né? Ele está se adaptando super bem, gosta, não fala em deixar aqui de jeito nenhum, né? Então já está seguindo a vida dele, já arrumou um emprego de TI, que é a área que ele gosta, né? E está super satisfeito. Eu me sinto muito honrado, porque nem foi citado isso, mas um grande desejo que eu tinha de vir para o Canadá era exatamente por causa do meu filho. Que legal. O Lucas, eu tô me recordando aqui, o Lucas, quando você estava aplicando pro Work Permit, tinha meses, não tinha, cara? Nossa, Deus, fala, nossa! Eu tô lembrando, cara, tinha dias que você tinha que aplicar, porque senão ele não entrava no seu processo, não foi? Exatamente. Esse aí era uma outra fonte de ansiedade, né?
eu costumo dizer que ser pai é uma eterna fonte de ansiedade. Mas, enfim, e ele estava para completar 22 anos, que era o limite da idade, né? E aí, esse negócio de vai, não vai, fecha imigração, abre imigração, fecha fronteira, abre fronteira, eu estava naquele medo, né? Porque estava para ele vencer, né, os 22 anos e aí ele não entraria no meu processo. E isso aí era muito engraçado, porque todo o processo, toda a ideia inicial, essa questão da mudança do Canadá, eu estava bem querendo mesmo, por causa dele, e de repente, se ele ficasse para trás, ia ser muito ruim. No entanto, graças a Deus deu certo. Não sei explicar o que aconteceu, mas eles aceitaram o processo dele, aceitaram e deu certo. E ele já pisou aqui como residente permanente. Que legal, velho. É. Que história bacana. Uhum. E aqui, nesses anos que você está aqui, né? Eu sei que você foi surpreendido ao receber umas boas-vindas do oficial de imigração. O que mais te surpreendeu positivamente, né, aqui, desde quando você chegou? Então, positivamente, né, eu já citei a possibilidade de eu poder trabalhar para o governo federal do Canadá, a possibilidade da minha esposa poder ser funcionária do Estado também, isso aí me surpreendeu. Eu me surpreendi também com o poder de compra que a gente tem aqui. Poder de compra. Aí, assim, não falo de mim, mas de mim também, mas outras pessoas eu vejo, pessoas assim, ganhando um salário baixo, conseguindo comprar carro top, conseguindo comprar casa. Isso aí eu falo assim, puxa, é impressionante você ter essa capacidade. Então, o poder de compra que você tem aqui, ele é superior. Segurança, gosto demais. Lugar muito bonito. Aqui me surpreendeu. O Canadá tem muito lugar bonito, né? O verão aqui é bom. Eu achava que não tinha. E o verão daqui é bom, né? E é quente, hein, cara? É quente. Aqui a gente está nesse lugar, tá quente. Enfim, isso aí eu fiquei surpreendido. Né, hoje, trabalhando para o governo, eu percebo o governo é um governo sustentável, quer dizer, é forte. O governo é forte. Né? Então, é uma coisa assim que a longo prazo você fala assim: posso fazer plano que não vai ter aquelas surpresinhas. Aquela mudança de regra no meio do caminho. Então, eu fiquei surpreendido, né, com que mais? O tanto de coisa que a gente tem aqui, o tanto de coisa que a gente tem para se precaver do frio, né? Então, tem saída para muita coisa. O frio realmente me assustava muito, mas, puxa, você tem muita roupa que funciona, os carros funcionam para te proteger, tem garagem coberta, um tanto de coisa que você pode fazer aqui para se precaver. Eu achava que eu ia passar mais frio quando eu cheguei aqui, não é tanto. Né? E a gente sabe que não tem lugar perfeito. Conta para nós o que te surpreendeu negativamente, ou uma coisa que você viu que você falou não esperava que ia ser assim, ou um desafio que você passou, ou que o Lucas passou, que a Rosana passou, que foi um negócio assim que não... Bom, desafio. Olha, o desafio tem, por exemplo, o desafio que eu ainda vivo, não é todo dia que você pode ir para o Brasil. É uma coisa que, assim, eu pensei que, né? Não, quero ir para o Brasil, volta. Tem hora que é muito cara a passagem, né? Então, você tem que ter um plano aí, um planejamento legal, isso aí. Eu ainda fico, né, nessa dificuldade aí, né? Como fazer para ver meus pais, né? A questão de saudade mesmo, isso aqui realmente, família, né? A tecnologia ajuda um pouco, né? Você faz uma ligação aí e você consegue vê-los, mas não é a mesma coisa, né? Que mais? Certas horas, eu acredito que a questão da saúde, pode ser sincero, tem hora que não é tão rápido quanto quando eu esperava, mas enfim, mas volta aquela coisa que aqui não tem isso. Por outro lado, você tem acesso a comidas orgânicas, você tem acesso a muita coisa legal de fazer, de cuidar da saúde, você tem
mais capacidade de se alimentar melhor, eu penso assim. Mas negativamente falando, tem hora que o frio incomoda, né? Por mais que tem muita coisa para fazer, tem hora que o frio incomoda. O inverno, ele é longo, né? Isso aí incomoda. Eu acho que é isso. E no mais, é igual você falou, não tem lugar perfeito. É, e eu acho que é mais ou menos isso aí. Você comentou sobre a saúde. Galera, a saúde aqui é o seguinte: a estrutura a estrutura digna de primeiro mundo, dificilmente, né, vai ter alguma coisa mais avançada do que eles têm aqui. E eles tratam muito bem uma vez que eles identificam em você aquele problema. Mas acontece, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você e com outras pessoas que eu conheço também, que às vezes você vai para a emergência e se o seu caso não for de extrema emergência, às vezes você vai ficar ali 8, 10, 12, eu já vi gente esperando 14 horas para ser atendido. E por outro lado, também eu já vi gente que, quando precisou do auxílio, e eu vou te dar um exemplo de uma emergência que eu tive com a minha esposa, estava na hora de ganhar neném, na hora que eu cheguei, parecia filme, eu fui chegando assim, andando devagarinho, a moça lá de dentro viu que ela já estava com a mão na barriga, mandou uma cadeira de roda, isso questão de segundos. Ela sentou, abriu a porta e falou: pode subir lá para a maternidade. Não perguntou nome, não perguntou nada, simplesmente mandou. Então, e o atendimento espetacular. Minha esposa trabalhou na área da saúde, ela fala: olha, o que o pessoal tem aqui, o pessoal oferece, eu vi nos melhores hospitais que eu já tive a oportunidade de trabalhar. E conheço também pessoas que se trataram de doenças seríssimas aqui, de envolver quimioterapia, de envolver, né, cuidados intensos de pessoas que precisaram ser transportadas de helicóptero, chegaram passando, eu estou passando mal e colocou o cara no helicóptero e voar com o cara para o centro, né, de Halifax e de St. John, que é uma das referências nacionais de coração. Mas realmente, às vezes, demora muito o atendimento aqui. Infelizmente, às vezes é uma coisa. E para a turma que está vindo para cá, Cristiano, o que é o conselho? O que você pode falar para eles? O cara que está meio indeciso, né? Que está naquele mesmo momento que você estava procurando um caminho para poder vir para cá e está um pouquinho na dúvida. Bom, então, a primeira coisa, eu acho que você quer vir para cá, a primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer é estudar bem a língua. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo lá atrás, eu teria às vezes passado um pouco mais nas bases, né? Aprender um pouco mais a gramática, aprender um pouco mais como fala, principalmente experimentar o inglês, não só o inglês americano, mas da pessoa que veio da Índia, do que veio da China, escutar, treinar o meu ouvido um pouco mais para isso, né? Outra coisa, estar disposto a aprender, né? Está disposto a aprender, porque aqui você vai ser educado, né? Se você não. Então, ser educado. Outra coisa, eu acredito assim, não ter o não como resposta, né? Acho que eu pudesse dizer para mim, né? Se você quer fazer alguma coisa, você quer, sei lá, como eu, trabalhar para o governo, acredita, você vai poder uma hora depois do processo cumprido, ou se você quiser empreender, quiser ter um negócio, aqui é um mar de oportunidade, tem pouca gente, né? Tem pouca gente no Canadá, então quer dizer, mais oportunidades, então acreditar, né? Alinhar com a sua família, né? Orar, né? Acreditar, ter fé e prosseguir, né? Ter a sua disciplina no estudo, no projeto, executar o projeto, né? Ter o foco. É isso aí que eu diria. Esse podcast aqui, a gente estava conversando aqui antes da gente iniciar, ele foi feito justamente para poder dar experiência para você, né, que não conhece ninguém aqui ou que está buscando mais informação. E às vezes você vai ouvir, né, olha, vai ficar longe da família, às vezes a passagem é cara, às vezes vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que esperar para poder, um pouquinho não, vai ter que esperar bastante às vezes para poder ser atendido no hospital. Às vezes vai passar muito frio e às vezes esse negócio aqui não é para você. Então, né, a gente veio para poder contar a realidade aqui, e o Cristiano fez isso com maestria. E o papel da Working Canada, que você pode acessar wica.ca, é de facilitar e de intermediar você
com as oportunidades com empregadores canadenses. Saibam que a Working Canada não cobra nada pelos trabalhos que a gente faz. A gente atuava antigamente com o nome de PEI Brasil e a gente já intermediou mais de 350 ofertas de trabalho. Mais de 1.000 pessoas, quando a gente conta os familiares, estão vivendo aqui no Canadá e a gente tem uma alegria danada de ter participado da mudança de vida dessas pessoas. E se você quiser mudar a sua vida, você vai no site wica.ca e lá você pode solicitar entrevistas. A gente faz entrevistas online. Todos os anos a gente faz pelo menos 4 ou 5 entrevistas online. E todos os anos a gente vai no Brasil no mínimo 2 vezes. Ano passado a gente foi 4 vezes. E isso vai continuar, mesmo com as mudanças das regras da imigração. A gente, no mês de março de 2025, a gente não teve a oportunidade de participar com a província, mas a gente já ouviu sinais de que a província está se mexendo e que possivelmente eles vão ter notícias para nós em breve. Então, a imigração para visto de estudante, a gente sabe que teve várias alterações, mas para as áreas que são de altíssima demanda aqui, o Canadá mal consegue sobreviver sem os estudantes internacionais, diga lá, sem os profissionais que precisam. Para você ter uma ideia, uma das áreas que trazem mais impostos e que mais movimenta a economia em New Brunswick é a área florestal. E o Grupo Irving, na área florestal, não precisa só de operadores de máquinas florestais, de mecânicos de equipamentos pesados, mas precisa de pessoas para trabalhar nos escritórios, precisa de project managers, precisam de gerentes, precisam de uma infinidade de outras posições e outras divisões do Grupo Irving têm aberto aos olhos. A gente já contratou gente para a área de TI, mecânicos industriais, linhas de produção. E se você, né, tem interesse de participar desses processos seletivos, primeira coisa, você tem que solicitar a sua entrevista online. Você entra no wica.ca, assiste o podcast para você fazer um bom resumê. Você tem que entender que seu currículo, seu resumê é o seu cartão de visitas e é através daquilo ali que a gente vai te conhecer e fazer a sua pré-seleção. Depois, você faz o download do nosso resumê, do nosso modelo, e ali você coloca as suas informações e solicita a sua entrevista. É um processo um pouquinho demorado, você vai gastar aí 15, 20 minutos se você estiver bem preparado. E se você não estiver bem preparado, você vai ver as coisas que você precisa fazer para você ter essa oportunidade. Vai ser um prazer participar da sua história e saiba que a gente nunca conseguiu contratar o número de pessoas que os empregadores buscavam. Todas as vezes que a gente foi no Brasil, a gente volta com essa alegria de ter achado, mas com a frustração de não ter achado todos que precisavam. Então, quando você encaminha, quando você compartilha essas oportunidades, você não está chamando um concorrente para o processo, você está fortalecendo o processo dos brasileiros no Canadá, assim como o Cristiano faz todos os dias com o exemplo, determinação e disciplina dele, ele também nos defende aqui e mantém as portas abertas. Então, ajude a manter as portas abertas do Brasil como principal núcleo de talentos que o Grupo Irving busca e outros empregadores que estão começando a ir para o Brasil e as outras divisões do Grupo Irving. Compartilhe essa oportunidade e solicite agora a sua entrevista em wica.ca para você ficar por dentro. Né? Você segue a gente nas redes sociais e toda vez que tiver uma novidade, você vai estar por dentro delas. Isso aí, obrigado. Obrigado demais por ter vindo. Meu prazer. Deus abençoe, continue abençoando seus caminhos aí. Eu tenho certeza que muitas boas histórias de sucesso, de superação e alegrias virão pela frente. Virão. O melhor está por vir. Com certeza. Muito bom. Obrigado. Amém. Obrigado. Um abraço, galera. Fique com Deus. Até logo. Valeu. Valeu. Até mais.